Olha aí quem tá aqui. Ô, Fontana, você só tem uma camiseta, mano? Você só vem com a mesma camiseta, mano? Que Você isso? também, o que Mas aconteceu? eu sou preto. É, já troquei. Cara, todo mundo já conhece você, mas é sempre bom apresentar. Meu amigo, teólogo presbiteriano, biblista, comentarista esportivo e palmeirense. É o meu amigo, Vitor Fontana. Ele não era quase nada disso, tirando o palmeirense, quando eu o conheci, mas hoje o cara voa. E Eu não era teólogo, mas eu já sabia quem era Hillel e quem era Shammai. Não sei se você vai lembrar desses. é bom, você era um rabino, cara, eu sabia. Agora, agora, o seguinte, nós falamos semana passada do primeiro passo da exegese, que é o contexto histórico, e agora a gente acabou de conversar sobre o segundo passo, que é o contexto literário. Para a gente não ficar no chuveiro no molhado, eu queria que você falasse um pouco quais são as ferramentas, como a gente consegue fazer esse trabalho de Entendeu o contexto literário? cavucar o texto sagrado sem destruir o sagrado que está embaixo dessa camada de terra. Então vamos lá, cara. Eu vou dar uma má notícia e depois eu vou dar a boa. Primeiro eu assusto você, depois eu falo para você, ó, não é tão grave assim. Muito mais difícil você fazer um bom trabalho de análise de contexto literário do que de contexto histórico. Mas muito mais. O incrível é que as pessoas geralmente pensam ao contrário, né? Porque como elas estão com o texto ali, elas não, o texto está aqui, eu vou fazer um trabalho, está aqui, só vou cavucando. É. Mas o histórico, a gente não sabe onde está. Então pode estar, como você tinha falado no último vídeo, pode estar no material do cursinho. Só que tem um problema. Embora a gente tenha acesso ao material básico necessário para trabalhar o contexto literário e não tenha as fontes primárias para trabalhar com o contexto histórico na mão, você ter em si mesmo, não consultar, você ter em si mesmo as ferramentas para fazer análise literária exigem que você já tenha feito aquele percurso da vida inteira do contexto histórico. Por quê? Porque as ferramentas literárias que o autor bíblico utiliza são culturais e não são as mesmas que nós usamos hoje em dia. Então, o que, que acontece? Você tem recursos estilísticos, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também. Aliás, eu tenho um artigo publicado lá no Grego Diário sobre como o autor de Lucas, né, Lucas, no caso, o evangelista, ele faz uso da poesia hebraica quando ele narra os poemas hebraicos de Maria e Isabel, por exemplo, né? Então, assim, as coisas elas são um pouquinho complicadas quando a gente fala de contexto literário. Entretanto, e aí vai. E é muito difícil por quê? Porque você tem que fazer esse percurso de conhecer a cultura toda para entender o que esses caras estão fazendo. Qual que é a dica interessante que te salva, te poupa de um problemaço? Primeiro, cursos como esse aqui, de hermenêutica, que a hermenêutica vai te dar um pouco dessas regras para entender como funcionava a cabeça do autor bíblico. Segundo, tem alguns livros que vão te indicar caminhos do que é o recurso estilístico literário que o autor bíblico está usando. E um deles é muito acessível, chama-se Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. Ele vai explicar como esses recursos literários estão sendo utilizados. Então, você tendo isso na mão, você já tem você já larga muito na frente, você já faz uma análise literária mais ou menos razoável. Além disso, tem dois livros que te ensinam um método passo a passo para adicionar intencionalidade na tua leitura bíblica. E esses livros são fáceis e acessíveis, você consegue ler. A única chatice é que esses métodos e passos que os livros estão te ensinando, você vai ter que ir fazendo junto, que senão você esquece. Não adianta ler o livro e deixar o livro lá guardado. É tipo livro de atividades mesmo. Você vai voltar para o colégio quando você tinha livro de... Mas, mas aí eu volto Tá, fala aí, fala aí. àquela metáfora que a gente fez num outro vídeo Ah, sobre a memória muscular. Você, para você ganhar músculo, você precisa malhar. Não tem como ganhar, entrar em forma, ganhar músculo ou ficar saudável sem malhar. É a mesma coisa nesse tipo de exercício de hermenêutica. O que o meu curso, por exemplo, vai ensinar você
é quando pegar o texto, começar a destrinchar, entender. Você vai bater o olho, você vai mais ou menos sacar o estilo literário, mas vai ter uma hora, alguns textos, não são todos, mas alguma hora que você fala assim: o que eu sei, a minha memória não é suficiente, eu vou ter que fazer uma jornada um pouco maior. A boa notícia desse vídeo é que essa jornada um pouco maior é mais barata nesse vídeo do que no vídeo passado. Essa é a excelente notícia. Ela é mais barata, mais simples. Ela só exige um pouquinho mais de disciplina no sentido de fazer os exercícios que os autores estão propondo. Conforme você vai fazendo esse exercício, você vai melhorando. Então, entendes o que lês não tem muito exercício, não é bem essa pegada. Agora, Michael Gorman, editora Thomas Nelson, Introdução à Exegese Bíblica. Esse livro aqui, ele é um livro feito para quem está tipo no primeiro ano de seminário. Você não precisa de grego, você não precisa de hebraico, você só vai entender o que um bom exegeta basicamente faz passo a passo. E passo a passo você vai fazendo isso. Na medida em que você faz, você vai acabar migrando para aquilo que, se você me acompanha aqui nas lives que a gente fez para esse mesmo curso lá no canal Botelho, você já sabe que eu faço assim. Quando eu estudo Bíblia, eu não grifo Bíblia nem eu faço anotações na margem. Eu sempre uso caderno. Por quê? Porque para fazer os exercícios que esse cara aqui propõe, eu preciso de um caderno que eu vou escrever enquanto eu estou fazendo análise literária. Então, esse é um excelente manual. Ele é um manual de exegese bíblica bem introdutório, mas ele vai te dar esse passo a passo. E posso falar um negócio para você? Em termos de racionalidade do processo, esse manual, que é introdutório e super básico, é melhor do que qualquer manual de exegese avançada que eu já tenha lido. Mas assim, de longe, a capacidade do Gorman de elaborar um método de intencionalidade para que você extraia o sentido de uma pequena passagem é extraordinário. A gente falou provavelmente bastante no nosso curso e na aula que a gente teve do Gordon Fee e dele. Então, mas é legal o pessoal saber aonde tenho tirado e realmente, para quem quer se aprofundar melhor, comprar o livro e seguir passo a passo, porque uma coisa é falar disso em 10, 20 minutos, outra coisa é você ler um livro e fazer tudo. E propor os exercícios, né? Porque o que acontece? Como ele está propondo o exercício, na medida em que você faz, você percebe a diferença. O outro é na mesma pegada, é mais curto. Eu não diria que ele é melhor do que o do Gorman, eu acho que o Gorman ainda é melhor, mas ele é muito versátil. Muito versátil. E é de um autor brasileiro. Eu estou falando do Júlio Zabatiero, e é um livro chamado Manual de Exegese. Júlio Zabatiero, Manual de Exegese, ó como é fininho. 157 páginas. Qual que é a sacada, tá? A sacada é a seguinte, você vai ler e você vai escolher um texto bíblico, certo? E uma passagem curta. E você vai fazer os exercícios que ele está propondo. Em cada capítulo você vai tentar reproduzir aquilo que ele está te instruindo a fazer. Putz, vai fazer uma baita diferença. E aí, o último exercício, que aí é o exercício final, Botelho. Esse aqui é, assim, a parada que custa um pouco mais caro, certo? E que vai ser o que separa um gosto diletante por se fazer isso, uma coisa que assim, eu gosto de fazer análise bíblica, mas não é a coisa que eu mais gosto. Análise literária, não é. Ou se você fala assim, não, realmente eu gosto dessa parada, isso é uma coisa que eu quero fazer muito e tal, sem necessariamente estudar teologia, sem necessariamente virar pastor, sem virar teólogo, mas é uma parada que eu quero continuar fazendo. A proposta que eu tenho para você é o seguinte: você vai pegar o livro de Gênesis, qualquer tradução que você tiver, pode ser a revista atualizada, pode ser NVI, pode ser NVT, você vai pegar o livro de Gênesis, qualquer tradução que você tiver, você vai comprar um comentário de Gênesis que é da Cultura Cristã, esse é caro, deve ser uns 100 e tralalá reais, de um camarada chamado Bruce Waltke, Eu tá? tenho. Você tem? Vai aí que eu. Eu te recomendei esse. Então, olha só o que acontece. O Bruce Waltke, ele escreve esse comentário do livro de Gênesis. Então, é um comentário exegético, técnico, e ele tem uma grande ênfase na análise literária do livro de Gênesis, que é um dos livros em que o autor bíblico no hebraico mais apresenta recursos estilísticos. Ele aparece recurso estilístico literário o tempo todo em Gênesis. Então, se você, ao longo de 6 meses mais ou menos,
encarar a leitura inteira de Gênesis, os 50 capítulos, acompanhado da leitura inteira do comentário do Bruce Waltke, é porque Não você achei. realmente gosta da parada. Você não achou? Não, mas Paciência. tava por aqui. Tá uma bagunça aqui que não dá, não. Não, tudo bem. Tudo bem, porque a gente só tá vendo um pedacinho de você, então você não vê a bagunça. Mas é a mesma coisa que a minha sala aqui. Se eu virar a câmera para cá, vai ter uma bagunçona que eu também não vou mostrar, entendeu? Mas Mas entendi. Isso aí é para se aprofundar praticamente numa exegese literária em cima de um livro da Bíblia. por que que eu estou escolhendo Gênesis? Porque Gênesis é um dos livros. Ah, tem outros que Mas apresentam o muitos nosso curso aqui é de conceitos. Novo Testamento. Se fosse no Novo, quem você indicaria? Se fosse no Novo, para você fazer isso, você bem lembrado que o curso é de Novo Testamento. Se fosse no Novo, cara, Eu ah, acho que a gente poderia pegar um desses evangelhos que eu eu acho que o acabei Evangelho de comprando, Lucas. tipo, olha lá, ó Deus aqui. Ah, o James Edwards. Tá bom, pode ser. Eu acho que o Evangelho de Lucas, tá? Eu diria para você que talvez Atos dos Apóstolos, mas se for pra pegar um evangelho, porque aí você ainda pega a parábola, que é um gênero literário peculiar dos evangelhos e tal, aí eu diria o Evangelho de Lucas, até porque as parábolas de Lucas são mais elegantes, vamos dizer assim. Legal, legal. Então esse é o caminho aí para se aprofundar no contexto literário numa exegese, certo? Perfeito. E aí, se você falou assim, pirei nessa coisa, eu quero isso para minha vida e eu vou virar um acadêmico dessa área, você vai atrás de um camarada chamado Robert Alter. Robert Alter. Aí nós estamos falando de uma parada assim, como diriam os flamenguistas, outro patamar. Valeu, Fontano.